Boa tarde, alunos, tudo bom? Mais uma vez, Fernando Gonçalves. Aproveita a videoaula, presta bem atenção que dá para fazer as atividades. Precisando de mim, estou aí. Nessa PNP nós vamos estudar um pouquinho sobre a Serra Pelada, a influência, esse impacto ambiental. Quando você pega na PNP, você vai ver que fala de recursos naturais, qual a importância desses recursos naturais, o que houve, o que foi, o que é esses recursos naturais, para onde vai esses recursos naturais, que forma é essa. E na PNP de vocês fala muito sobre garimpo, tá? Falam sobre um lugar, Serra Pelada, no Pará, onde aconteceu um fenômeno da noite para o dia, houve uma ida em massa, uma migração muito grande de um povo brasileiro para esse lugar chamado Serra Pelada. E por que ele foi? Para que ele foi? Interessante quando a gente começa a entender, estudar sobre Serra Pelada, você vai ter no texto, um fazendeiro, ele encontrou uma pepita de ouro na sua fazenda, e ele começou a extrair esse ouro, começou a ir. Então o povo do Brasil foi para a Serra Pelada em busca de uma vida melhor, em busca de enriquecer através do ouro. E como foi isso? Por que isso? Trouxe danos? Trouxe prejuízo? Claro que quando você tem a retirada em massa desse ouro da forma que foi, você vai ver que vai ter prejuízos, tá? Quando você pega a retirada do ouro, o próprio tratamento do ouro, você tem produtos químicos, você tem ali o mercúrio que trata ou trabalha na retirada, né? Na limpeza desse ouro. Então, em si, o ouro, ele trouxe, tá, um prejuízo na questão ambiental, porque houve uma degradação da natureza. Então, quando vários imigrantes começou a cavar, começou a trabalhar na extração do ouro, na mina, então não se preocupou de fato com a natureza, mais uma vez, simplesmente na questão capitalista financeira, e houve sim uma degradação ambiental, houve uma retirada do ouro muito grande. Claro que dessa forma aí também houve a proliferação de doenças, tá? Então, lá no Pará, nessa data onde foi a retirada desse ouro, a retirada dessa na Serra Pelada, que esse fenômeno que ocorreu em 1980 a 1992 no estado do Pará, houve uma retirada muito grande desse ouro. Logo sim, tá? Esse povo foi para lá de forma inadequada ou de qualquer maneira. Houve sim uma proliferação, tá, das doenças, houve sim uma contaminação em massa, tá? Então, quando você pega esse lugar lá na Serra do Carajás de 1980 a 1992, você vai ver que o surgimento da Serra Pelada foi sim pela exploração do minério, pela exploração do ouro, tá? Claro que em torno do lugar teve também a questão das atividades agrícolas, e foi necessário mudar parte ou a Constituição brasileira por causa desses efeitos causados nesse lugar. Os efeitos que houve nesse lugar, precisou sim de mudar, né, o local, a lei, porque até mesmo quando você pega a retirada desse ouro lá no Pará, você vai ver que o povo que encontrava ouro, ele era obrigado a vender para a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal, ela existia um posto lá no lugar. Ele não poderia vender o ouro para um outro atravessador
um outro concorrente. Tinha que vender ali, pelo preço que a Caixa taxava, que às vezes era 40% a 60% menor do que o padrão, do que o comércio. Mas tinha que vender, tá? E essas construções que era, né, lá na jazida, lá na retirada, foram e são construções formadas, né, desses barramentos, dessa forma que tá? O barramento. E você vai ver que essa drenagem é cheia, né, de resíduos sólidos. Tá? Tem depósitos ali de resíduos sólidos de qualquer maneira. Tá? Volto a dizer que, mais uma vez, sem fiscalização, sem uma regulamentação que não existia na época, os resíduos sólidos eles eram jogados de qualquer maneira, de qualquer forma naquele local. Tá? Isso é notório, isso infelizmente foi do lugar. Se fala, ou a gente entende, que no lugar também não poderia ter a bebida alcoólica, a prostituição, a venda de droga, o contrabando. Dentro não existia, mas em torno, tá? Existia toda uma rede de prostituição, uma rede de venda alcoólica, uma venda de questão de drogas. Então, ao torno, teve todo esse problema. E a gente precisa de lembrar também que nem todo mundo que foi para lá, ou 90% que foi para lá, não achou dessa forma, tá? Não encontrou dessa forma. Mas foi um lugar que eles migraram para encontrar, né, esse recurso, esse ouro, esse recurso natural, mineral, onde o ouro. Então, no Pará, da noite para o dia, um processo migratório foi gigantesco. Então, quando você pega a Serra do Navio, Trombetas e Carajás, você vai ver que em um período de um dia houve a multiplicação, houve o dobrar da questão daquele povo, houve o dobrar da questão daquela população. Então a população ela simplesmente ela veio como aumentar, veio como ficar bem maior. Por quê? Porque eles vieram tentar a vida, tentar uma vida melhor, tentar nesse ouro resolver o problema. Tá? Houve problema ambiental? Houve problema de população? Houve problema de doença? Houve problema de tráficos ao redor? Houve. Então houve um problema. Tá? Não foi a solução, teve problema. Mas eu preciso de entender que foi nesse período que deu lá na Serra do Carajás, no Pará. Beleza?